Boa noite. Trump anuncia tarifas sobre produtos importados pelo EUA. E o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o Itamaraty ainda estudam qual vai ser o impacto da nova tarifa americana sobre os produtos brasileiros de exportação. Você vai ver também. Hoje é um dos dias mais importantes na história americana. É a nossa declaração de independência econômica, disse o presidente americano no início do discurso. Não é fácil o momento que estamos vivendo. É um desafio global muito interessante. Todo mundo muito apreensivo. O dia de hoje é um dia muito particular que o mundo está vivendo, diz o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Tudo isso e mais agora no meu canal. O presidente americano Donald Trump anunciou nesta quarta-feira, 2 de abril, tarifas sobre produtos importados pelos Estados Unidos. Segundo ele, para estimular a indústria americana. Abre aspas, hoje é um dos dias mais importantes na história americana. É a nossa declaração de independência econômica. Fecha aspas, disse o presidente americano no início do discurso. Trump chegou pouco depois das 17 horas no horário de Brasília e foi aplaudido por integrantes do governo como o vice-presidente Vance e aliados. Abre aspas, nenhuma de nossas empresas pode entrar em outros países, sejam amigos ou inimigos. E em muitos casos, o amigo é pior do que o inimigo no comércio. Fecha aspas, afirmou Donald Trump. Trump disse então que tarifas são necessárias para recuperar o que chamou de hemorragia de empregos nos Estados Unidos e diminuir o déficit recorde de 1,2 trilhão de dólares em 2024. Declarou que essa situação é uma emergência nacional que ameaça a segurança americana. O presidente mostrou uma tabela em uma cartolina com alguns dos países submetidos ao que ele chamou de tarifas recíprocas. Na primeira coluna, os nomes dos países. Ao lado, um percentual referente a tarifas monetárias e outros tipos de barreiras comerciais aplicadas por esses países aos produtos americanos. E na coluna da direita, as tarifas que passarão a ser cobradas pelos Estados Unidos. O presidente não deu detalhes de como os cálculos dos percentuais foram feitos. No caso do Brasil, as duas colunas mostravam 10%, ou seja, o Brasil cobra 10% e será cobrado 10% de tarifa. Abre aspas. Veja os números. Eles são tão desproporcionais, tão injustos. Ao mesmo tempo, vamos estabelecer a tarifa base mínima de 10% para outros países, para ajudar a reconstruir nossa economia e prevenir trapaças. Fecha aspas, disse Trump. A regra ficou assim. Todos os países que fazem comércio para os Estados Unidos terão uma tarifa base de 10%. Além disso, cerca de 60 países vão ter uma taxa adicional, de acordo com o cálculo feito pela Casa Branca. As tarifas de 10% começam a valer no dia 5 de abril e as dos países com sobretaxa no dia 9 de abril. 10 dias depois de tomar posse, o presidente assinou um decreto impondo tarifas de 25% aos vizinhos Canadá e México e de 10% à China.
Em 10 de fevereiro, o governo anunciou que taxaria todos os países exportadores de alumínio e aço. O Brasil é o segundo maior fornecedor de aço e o 15º de alumínio para os americanos. Na semana passada, a ofensiva foi contra peças e carros produzidos fora dos Estados Unidos. Entre os países mais afetados estão Canadá, Alemanha e Japão. Donald Trump convidou para o anúncio no Rose Garden trabalhadores das indústrias metalúrgica, energética e automobilística. A banda militar deu o tom patriótico para a celebração, que o presidente classificou como o Dia da Libertação dos Estados Unidos. O professor de economia da Universidade de Colômbia, José Scheickman, explica que os americanos devem primeiro sentir o impacto negativo no bolso com o aumento da inflação. Abre aspas, a primeira coisa que se deve esperar é o aumento dos preços. Se isso vai se tornar um processo inflacionário ou simplesmente é um mal daqui durante um certo período, depende muito do que o Fed vai fazer, etc. Mas, de alguma maneira, os preços têm que se ajustar e a primeira coisa vai haver um reajuste de preços. Fecha aspas. A seguir, no último bloco, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o Itamaraty ainda estudam qual vai ser o impacto da nova tarifa americana sobre os produtos brasileiros de exportação. No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o Itamaraty ainda estudam qual vai ser o impacto da nova tarifa americana sobre os produtos brasileiros de exportação. As manifestações da equipe econômica eram de apreensão e preocupação antes do anúncio. Abre aspas. Não é fácil o momento que estamos vivendo. É um desafio global muito interessante. Todo mundo muito apreensivo. O dia de hoje é um dia muito particular que o mundo está vivendo. Fecha aspas, diz o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Abre aspas, o fato de ser algo que não é especificamente para o Brasil, mas para o mundo inteiro, pode parecer até contraditório, mas nos preocupa muito mais, porque isso pode impactar inflação mundial e, consequentemente, uma retração econômica. São perdas de emprego, inflação. Fecha aspas, afirma Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, conversou com representantes de comércio dos Estados Unidos, Jamison Greer. O chanceler reforçou a negociação para um sistema de cotas para as compras americanas de aço e alumínio do Brasil. Desde o dia 12 de março, a tarifa comercial do governo Trump subiu para 25%. Equipes técnicas dos dois governos têm feito reuniões virtuais semanalmente, mas sem avanço por enquanto. Nas trocas comerciais entre Brasil e Estados Unidos, os americanos têm vantagem. Os Estados Unidos acumularam um superávit de mais de 58 bi de dólares no comércio de bens e serviços com o Brasil de 2019 a 2024. Depois do anúncio, a Associação Brasileira do Alumínio reforçou preocupação com os impactos da sobretaxa sobre os produtos de alumínio brasileiros e defendeu, abre aspas, o fortalecimento dos instrumentos de defesa comercial e da recalibração da política tarifária nacional com o objetivo de corrigir distorções e evitar
que práticas assimétricas comprometeram a competitividade da indústria brasileira do alumínio. Fecha aspas. Na Câmara, os deputados avançaram rapidamente na resposta brasileira a ações comerciais contra o Brasil, incluindo quebra de acordos e novas barreiras. O projeto da reciprocidade, que foi aprovado no Senado na terça-feira, dia 1º, teve o pedido para uma votação urgente aprovado por uma ampla maioria. O projeto prevê que o Brasil pode responder com taxas ou restrições sobre importações de bens e serviços e também com a suspensão de acordos, investimentos e de direitos de propriedade intelectual. Abre aspas. Alguns dirão isso. É vinculado à questão que se toma agora, decisão dos Estados Unidos? Não. É um dispositivo que serve a todos os acordos comerciais com todos os blocos e todos os países. Esse dispositivo não é refém de nenhuma polêmica momentânea, política ou governamental. É um dispositivo que preserva o interesse do país. Fecha aspas, afirma o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania São Paulo. Na noite desta quarta-feira, 2 de abril, os deputados aprovaram o texto da reciprocidade. Também na noite desta quarta-feira, 2 de abril, em nota conjunta, os ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento afirmaram que o governo brasileiro lamenta a decisão dos Estados Unidos e que ela viola os compromissos dos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio, como as demais tarifas já impostas aos setores de aço, alumínio e automóveis. O governo brasileiro afirma que buscará, com o setor privado, defender os interesses dos produtores nacionais junto ao governo dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que se mantém aberto ao diálogo. O governo brasileiro avalia todas as possibilidades de ação para assegurar a reciprocidade no comércio bilateral, inclusive recorrendo à Organização Mundial do Comércio. Eu termino por aqui. Boa noite para você.